Então, vamos lá. Eu acho que, na minha opinião, a culpa é do Diniz. Por quê? Porque, assim, a gente entende, né, que o Vegetti, ele é um cara, assim, tem um cabeceio muito bom, né? Talvez um dos melhores, assim, que eu tenha visto. Mas ele não é um cara habilidoso. E, assim, eu digo que a culpa é do Diniz porque ele tem que entender, né, as características do elenco dele, dos jogadores dele. Então, o que não dá para entender é, tipo assim, o Vegetti, né, fazer gol com Paiva, jogar bem com Paiva, né, fazer gol com Carille, né, tudo bem que ele jogava em prol do Vegetti, né, só que o Diniz, ele quer morrer abraçado com o esquema tático dele, né, de 50 finalizações por jogo, 30 finalizações por jogo, e com o Vegetti em campo, o time não tem esse mesmo rendimento, então, assim, cabe ao Diniz entender o que ele quer. Se ele quer ganhar jogo ou se ele quer ficar passando essa vergonha que a gente está passando, né? Um jogo a gente, quando não tem Vegete, a gente ganha de 6-0 e outro jogo talvez a gente tenha feito aí nossa pior partida no ano. Então, eu acho que sim, a culpa é total dele, porque ele não consegue fazer o Vasco jogar no esquema dele com o Vegete. E já que ele não consegue, pô, vamos utilizar o esquema que deu certo contra o Santos. E foi como a Juliana disse, não tem nenhum jogador maior que o Vasco. Então, qual o problema do Vegetti pegar um banco aí, sei lá, depois ele volta, se adapta melhor, o Vasco vai treinando outro esquema tático, enfim. Eu não vejo problema nenhum. Eu sei que tem esse papel aí de liderança, né, de capitão, né, do cara que veste a camisa, do pseudo ídolo, né, mas, enfim, cara, a gente tem que ser realista. A gente tá brigando ali, né, já acabou o primeiro turno, basicamente. Então, assim, agora a gente só tem um turno, a gente tem que pontuar e tem que se manter na Série A, cara. Não é tipo, vamos, coitado, vai queimar o Vegete. Cara, eu tô pouco me lixando, assim, sabe? Eu tô querendo que o Vasco fique na Série A, porque, assim, se cair, talvez nem volte de novo, sabe? E, assim, falando um pouco de planejamento, né? Que, assim, a gente, bota a culpa no Diniz, né? Que nessa parte técnica, vamos dizer assim. Mas isso tem muita culpa também na gestão, né? De como o elenco foi montado, né? Como vocês falaram aí. O Vasco terminou o jogo aí com o Tietê, com o Hugo Moura, com o Vitor Luiz na zaga, né? E é isso, se desfez de um ativo, que era o João Vitor, tudo bem, que todo mundo reclamava, o pessoal até deu graças a Deus. Mas assim, aí vem de um garoto da base também para um rival também direto no Campeonato Brasileiro, sabe? Então, assim, que planejamento é esse? Que você tira dois zagueiros e não contrata nenhum. Estão dizendo aí que Vasco fechou com esse Robert Renan, né? Mas também não sei se é certo. Que é outra aposta. Que é outra aposta, né? É outra aposta. E assim, e sendo sincero, eu também acho que o cara não vem para resolver, sabe? E é isso que a gente fica assistindo. A gente fica contratando jogadores que, assim, estão lá fora e que vão vir para cá, mas não vai resolver. Você vê o Lloyd aí, ele veio e já recebeu proposta até para voltar, né? Porque que ele não se adaptou. Você viu aí o suíço lá, aí, o Maxime, também veio para cá, 8 milhões e já foi para o Toronto, né? Então, assim, tem que entender o porquê que o Vasco está fazendo esse tipo de contratação, gastando milhões em jogadores que não estão rendendo, não estão performando e já está sendo vendido, sabe? E aí eu falo mais uma vez, será que não tem ninguém da base que consiga agregar ao elenco como esses jogadores? Porque, assim, você não está trazendo um craque assim para desequilibrar, tipo, você não está trazendo um jogador com passagem de seleção brasileira, você está trazendo um jogador comum da Europa lá que está num time secundário da Europa, numa liga secundária. Então, tipo assim, você acha que um garoto da base não seria melhor custo-benefício para o Vasco? Além dele poder valorizar, ele depois gerar uma futura renda, como uma potencial venda, e também o cara se destacar, criar uma identificação maior com o clube, sabe? Sabe, hoje eu não vejo o Vasco. Eu vejo o Vasco perdido, assim, sem gestão, sem parâmetro para contratar, sabe? Sem nada, sabe? Não vejo o Vasco sem perspectiva nenhuma, sabe? Então, só espero que dias melhores apareçam aí para o Vasco, né? E que a gente consiga, pelo menos, engatar aí uma série de vitórias para poder se distanciar um pouco dessa zona de rebaixamento, né? E essa derrota com o Juventude, além de ser ter sido muito ruim, porque a gente jogou muito mal, a gente perdeu para o adversário direto, né? Então, assim, o Juventude que estava 4, 5 pontos da gente, agora está 2 ou 1, se eu não estou enganado.
Então, assim, a gente acabou botando mais um rival na briga ali para brigar por essa vaga, né? Por não cair, né? Então, e a mesma coisa vai ser domingo com o Corinthians, né? A diferença do Vasco com o Corinthians ali são 3, 4 pontos, né? Lembrando que o Vasco também tem um jogo a menos. Então, assim, adversário direto. Cara, tem que ganhar, tem que pontuar em cima desses caras aí, principalmente. E assim, eu só espero que o Vasco tome uma guinada aí, um rumo, né? Reveja aí, o Diniz reveja esse esquema dele e o Pedrinho reveja aí as contratações, a gestão que ele está fazendo para a gente ter um norte aí e se manter na Série A de novo.